Há poucos elementos da prática religiosa católica tão facilmente identificáveis nos primeiros séculos cristãos quanto o culto dos santos, a princípio, dos santos mártires. A comemoração do aniversário do seu martírio, a devoção pelas suas relíquias, a sua invocação, atestada em inscrições nas catacumbas e outros registros, os panegíricos em honra dos santos pronunciados por homens do calibre de São João Crisóstomo, de São Gregório de Nissa, de Santo Ambrósio, de São Gregório Nazianzen. Tudo isso atesta uma grande devoção das primeiras gerações cristãs pelos santos. E as pessoas geralmente não sabem que Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona, foi um dos mais entusiasmados cultores dos santos. Autor de muitos sermões em sua honra, confiante na sua intercessão, e alguém que venerava muito as relíquias dos santos. Se você quer conhecer um pouco da devoção de Santo Agostinho pelos santos, assista o vídeo de hoje. Santo Agostinho foi um grande promotor da devoção aos santos mártires, tanto nos seus atos enquanto bispos, quanto na sua obra literária. Mencione-se em primeiro lugar os seus sermões. Os sermões de Santo Agostinho contam-se entre os mais belos panegíricos da antiguidade cristã, em honra dos apóstolos e dos mártires. Um rápido lance de olhar pelas páginas dos seus sermões, nós conseguimos ver o amor de Santo Agostinho, o amor que Santo Agostinho demonstrava por aqueles que deram a sua vida pela fé católica. Esses sermões geralmente foram pronunciados por ele no dia da festa do santo. Por exemplo, sabe-se de ao menos 2 sermões que Agostinho pronunciou na solenidade de São Pedro e São Paulo e que foram preservados. Há muitos sermões em honra dos mártires. Por exemplo, Agostinho pregou várias vezes em honra de São Cipriano de Cartago, bispo do qual ele tinha grande devoção e que morreu na perseguição de Valeriano em 258. Sobre São Lourenço, mártir de Roma, também sob Valeriano, Agostinho pregou ao menos um sermão. De certo, ele conheceu a história de São Lourenço e tornou-se devoto dele quando esteve na Itália. A São Vicente de Saragossa, o grande mártir espanhol da grande perseguição, Agostinho pregou ao menos 4 sermões. Ele também pregou na solenidade de São João Batista, fez sermões sobre São Gervásio e São Protásio e ao menos 4 sermões sobre Santo Estevão, não apenas sobre a sua vida, mas sobre os seus milagres e principalmente sobre o translado das suas relíquias para a África. E há também sermões de Santo Agostinho sobre os mártires em geral, nos quais ele não deixa de mencionar e louvar 2 grandes santas da sua pátria que padeceram na perseguição de Sétimo Severo, Santa Perpétua e Santa Felicidade. E em outras partes da sua vastíssima obra, não apenas os seus sermões, Agostinho louva os santos. Eu julgo que merece destaque o que ele diz sobre Santa Crispina de Tebes, uma grande mártir africana da perseguição de Diocleciano e Maximiano. Ele canta os louvores de Santa Crispina nas suas narrações em Psalmos, Salmos 120 e 137. E que Santo Agostinho pedia a intercessão deles, nós já veremos numerosos exemplos, ou que confiava na intercessão deles. Mas cumpre de início reproduzir algumas palavras do grande doutor no seu sermão 285, no qual ele diz: a justiça dos mártires é perfeita. Eles alcançaram a perfeição em sua paixão. Por isso, a igreja não reza por eles. Ela reza pelos outros fiéis defuntos. Ela não reza pelos mártires. Eles saíram desse mundo tão perfeitos que, em vez de serem nossos clientes, são nossos advogados. Ou seja, nós não precisamos pedir por eles, mas a eles. Para Santo Agostinho, a devoção e a intercessão dos santos estavam indissociavelmente unidas ao culto das suas relíquias, algo que para nós se perdeu um pouco, mas que para ele era essencial. Era natural que assim fosse porque, logo que ele se converteu, ou pelo menos que ele estava em processo de conversão, quando lá na Milão de Santo Ambrósio, ele assistiu a um espetáculo assombroso que calou fundo na sua alma e que ele registrou nas confissões, que é a descoberta dos corpos dos santos mártires São Gervásio e São Protásio. Nas confissões, Agostinho diz, sempre dirigindo-se a Cristo, como ele faz nessa obra. Ele diz: foi também nessa época que revelaste em sonho ao bispo acima nomeado, Santo Ambrósio, o lugar em que jaziam ocultos os corpos dos mártires Gervásio e Protásio,
que durante tantos anos havias conservado incorruptos no tesouro de teus segredos, a fim de revelá-los oportunamente para reprimir o furor de uma mulher, além do mais, imperatriz. Aqui se tratava da imperatriz Justina, que promovia a heresia ariana. Com efeito, depois de descobertos e desenterrados, de serem transladados com a pompa conveniente para a Basílica Ambrosiana, alguns possessos, atormentados pelos espíritos imundos, foram curados, conforme confissão dos próprios demônios. Também um cidadão, cego havia muitos anos e muito conhecido na cidade, perguntou a razão daquele alvoroço e alegria populares. Informado, pediu a seu guia que o levasse até as relíquias. Lá chegando, conseguiu permissão para tocar com um lenço o ataúde de teus santos, cuja morte havia sido preciosa a teus olhos. Feito isso, aplicou o lenço aos olhos, que imediatamente se abriram. Depressa correu a fama do milagre, e imediatamente se ouviram teus louvores com fervor, e o coração de tua inimiga, a imperatriz, sem se converter à tua fé, reprimiu, contudo, o furor da perseguição. No caso, nós vemos aqui um cego sendo curado pela intercessão de um santo, através das suas relíquias, ou antes, através não apenas do corpo do santo, mas por algo que tocou o corpo do santo. Na cidade de Deus, Santo Agostinho volta a falar dos milagres operados por São Gervásio e São Protásio em Milão. Diz ele: o milagre operou-se em Milão, onde na época me encontrava. Certo cego recobrou a vista, e esse chegou ao conhecimento de muitos. A cidade é populosa e nela o imperador estava então. O milagre aconteceu em presença de imensa massa de povo que concorria a venerar os corpos dos mártires Gervásio e Protásio. Esses corpos, que estavam enterrados e eram quase desconhecidos, foram em sonho revelados ao bispo Ambrósio. Nesse lugar o cego, dissipadas as trevas dos olhos, viu a luz. Nesse mesmo capítulo da Cidade de Deus, ele menciona os muitos milagres que ocorriam no seu tempo por intercessão dos santos. E Santo Agostinho os compara com os milagres relatados na Escritura, para constatar que os milagres operados naqueles dias eram muito menos conhecidos, né, do que os da Escritura. Diz ele mesmo na Cidade de Deus: estão consignados nas veracíssimas letras que recolhem a realidade dos milagres e a verdade que intimavam. Também agora se fazem milagres em seu nome, quer por seus sacramentos, quer pelas orações ou pelas relíquias dos santos. Porém, sua fama e sua glória não se estendem como as daqueles. O cânon das Sagradas Letras, que convinha estar definido, fez com que aqueles milagres sejam apregoados por todas as partes e se fixem na memória de todos os povos. Estes, ao contrário, não são conhecidos senão nos lugares em que se realizam, e a cidade inteira mal os conhece. Com frequência, na cidade, sobretudo se grandes, uns poucos os conhecem, os demais os ignoram. E Santo Agostinho se incomodava com isso, ou seja, estavam acontecendo milagres por intercessão dos santos e das suas relíquias naqueles dias, e as pessoas nem ficavam sabendo. E, para corrigir essa injustiça, ou seja, o desconhecimento desses fatos, ele pensou em algum modo de fazer com que os milagres ocorridos no seu tempo, para que esses milagres tivessem uma fama comparável à dos milagres oficialmente reconhecidos. E quis reforçar os testemunhos desses milagres como uma espécie de garantia de autenticidade. Foi assim que surgiu a ideia dos libelli, que eram relatos detalhados, preparados para serem lidos diante do povo. Os libelli com o relato dos milagres operados naqueles dias, sobretudo pelos santos. O processo da elaboração dos libelli de Santo Agostinho é muito bem explicado por Hippolyte Deleuze no seu As Origens do Culto dos Mártires. Recomendo a leitura desse trecho. O Santo Agostinho promovia uma pesquisa, né, junto de onde o milagre aconteceu, ouvia as testemunhas, registrava, dava ali a autenticidade episcopal e preparava aquele texto para ser lido diante das pessoas. E na Cidade de Deus, ele lista alguns desses milagres, nesse mesmo capítulo 8 do livro 22 da Cidade de Deus. Vale a pena a leitura, mas vamos reproduzir aqui alguns. Diz ele: em Hipona havia um velho chamado Florêncio, homem piedoso e pobre que vivia do ofício de alfaiate. Perdeu a roupa que o cobria e, não tendo com que comprar outra, correu a orar à tumba dos 20 mártires.
muito famosa entre nós, e pediu-lhes que o vestissem. Ouviram-no alguns moços brincalhões que por casualidade ali estavam, e ao retirar-se, seguiram-no, rindo-se dele, como se aos mártires houvera pedido 50 óbulos para comprar o traje de que necessitava. Mas Florencio, continuando o caminho, viu enorme peixe revolvendo-se fora da água. Pescou-o com o auxílio dos moços e vendeu por 300 óbulos a certo cozinheiro por nome Catoso, bom cristão, contando-lhe o que se passara. Dispunha-se a, com o dinheiro, comprar lã para a esposa fazer-lhe, como pudesse, algo com que vestir-se. Mas o cozinheiro, ao abrir o peixe, achou em seu interior um anel de ouro e, movido a compaixão e com piedoso temor, devolveu-o ao homem, dizendo-lhe: olha como te vestiram os 20 mártires. Para Santo Agostinho eram memoráveis, sobretudo, os milagres que ocorreram por intercessão de Santo Estevão, quando as suas relíquias foram trazidas à África. A respeito dessas relíquias, diz Santo Agostinho: o corpo de Santo Estevão permaneceu oculto até nossa época. Recentemente apareceu, como costumam aparecer os corpos dos santos mártires por revelação de Deus, quando o Criador assim o julgou conveniente. Foi assim que, há alguns anos, apareceram os corpos dos santos Gervásio e Protásio. E na Cidade de Deus ele conta os milagres de Santo Estevão. Levando o bispo Projeto a Tíbilis as relíquias do gloriosíssimo mártir Santo Estevão, saiu-lhe ao encontro e acompanhou grande multidão de gente. Certa mulher cega dos arredores pediu que a levassem ao bispo que trazia as relíquias. Deu algumas flores que levava. Recebeu-as, aproximou-as dos olhos e no mesmo instante recobrou a vista e, com admiração dos presentes, antecedia a procissão, pulando de contentamento. Tomou depois o caminho e não mais buscou quem lhe guiasse os passos. Lucilo, bispo de Sinite, vila próxima de Hipona, levava em procissão as relíquias do mesmo mártir, acompanhado do povo em massa. A fístula, que já havia muito tempo estava fazendo sofrer muito e aguardava a mão do médico familiar seu, que havia de operá-la, ficou curada no mesmo instante, ao contato da sagrada relíquia, e não mais volveu a brotar-lhe no corpo. Eucário, sacerdote natural da Espanha e residente em Calama desde muito tempo atrás, padecia de litíase. Curou a relíquia do mesmo mártir, levada a Calama por Possídio, seu bispo. O mesmo sacerdote, outra vez, presa de enfermidade que o deixou tão abatido que já lhe haviam amarrado os polegares, ressuscitou graças ao referido mártir. Levaram a túnica do sacerdote para tocar a relíquia, puseram-no sobre o corpo de Eucário e no mesmo instante tomou a vida. No mesmo lugar, foram curados pelo mesmo mártir 2 gotosos, cidadão um deles, estrangeiro o outro. O cidadão sarou por completo e o estrangeiro teve revelação que lhe mostrou o remédio que devia aplicar quando sentisse a dor. Aplicava o remédio e a dor acalmava-se no mesmo instante. Em Hipona, um tal de Basso, de nacionalidade síria, na memória do mesmo mártir, Santo Estevão, orava por uma filha sua, enferma e em perigo de vida. Levara consigo o vestido da menina. De pronto, de casa chegaram correndo os criados com a notícia de que falecera. Mas, como estava em oração, os amigos detiveram-nos e proibiram-nos de transmitir-lhe, por medo a que chorasse pelas ruas. Regressou à casa e, quando nela não se ouviram senão lamentos, pôs sobre a filha o vestido que levava e ela voltou à vida. Aqui mesmo entre nós morreu de doença o filho de certo coletor, de Irineu. Enquanto entre gemidos e lágrimas já se preparavam os funerais, um dos amigos do pai sugeriu a ideia de ungir o corpo do filho com o óleo do mesmo mártir. Fez-se e o menino ressuscitou. Óleo do mártir, no caso, era o óleo da lâmpada que ficava acesa junto ao local em que as relíquias estavam, ou o corpo ou as relíquias estavam depositadas. E histórias como essa, Santo Agostinho conta tanto nesse livro quanto em tantas outras partes. No capítulo seguinte da Cidade de Deus, Santo Agostinho explica o poder que os santos têm. Ele diz: de que dão fé esses milagres, senão da fé que prega a Cristo ressuscitado e subido ao céu em corpo e alma? Os mártires foram os mártires, quer dizer, as testemunhas dessa verdade.
e por ela suportaram muito hostil e cruel e venceram, não resistindo, mas morrendo. Em prol dessa fé, morreram os que tiveram a felicidade de conseguir essa graça do Senhor por causa do nome de quem foram mortos. Em prol dessa fé procedeu sua admirável paciência e seguiu nesses milagres tão grande poder. Porque, se não é verdade haver-se a ressurreição, manifestado primeiro em Cristo, e dever efetuar-se em todos os homens, tal como anunciou Cristo e o predisseram os profetas, porque em Cristo foi anunciado, por que tem tanto poder os mortos martirizados pela fé que prega a ressurreição? Com efeito, quer Deus mesmo opere esses milagres de acordo com o modo maravilhoso com que o Eterno opera nos efeitos temporais, quer os opere por seus ministros, e nesse último, quer como ministros empreguem em alguns os espíritos dos mártires, ou em todos eles os anjos, a quem manda invisível, imutável e incorporavelmente, interpondo os mártires somente preces, não intervenção ativa, quer os opere de qualquer outra maneira incompreensível para os mortais, o certo é que sempre dão testemunho da fé que prega a ressurreição eterna da carne. Ou seja, ele trata, sim, Santo Agostinho mostra que Deus utiliza os mártires, os santos, para realizar os milagres, para dar provas da fé pela qual esses mártires morreram. Agora, será que o culto dos mártires não seria como o culto dos deuses? Santo Agostinho explica. Talvez aqui os adversários repliquem, havendo também seus deuses feito maravilhas. Bem, já é algo comparar seus deuses com nossos homens mortos. Dirão terem também deuses feitos de homens mortos, como Hércules, como Rômulo e outros muitos, que julgam elevados à categoria de deuses? Para nós, nossos mártires não são deuses, porque sabemos ser um só, o mesmo nosso Deus e o dos mártires. Contudo, os milagres que os pagãos pretendem operados pelos templos de seus deuses são comparáveis aos feitos pela memória de nossos mártires. Mas, se alguns parecem da mesma ordem, nossos mártires superam-lhes os deuses, como Moisés venceu os magos do faraó. Aqueles fizeram-nos os demônios com a arrogância de sua impura soberba, que os induziu a quererem ser seus deuses. Ao contrário, os mártires fazem estes, ou melhor, Deus, pela oração e auxílio deles, pela oração e auxílio dos mártires, com o fim de estender mais e mais a fé que nos move a crer, não que os mártires são nossos deuses, e sim que seu Deus é o mesmo que o nosso. Finalmente, os pagãos edificaram templos a seus deuses, erigiram-lhes altares, instituíram sacerdotes para servi-los e ofereceram-lhes sacrifícios. Nós, porém, não elevamos templos a nossos mártires como a deuses, e sim memórias, como a homens mortos, cujos espíritos vivem diante de Deus. Não erigimos altares aos mártires para oferecer-lhes sacrifícios, mas ao Deus único, Deus dos mártires e nosso. São, nesse sacrifício, nomeados em seu lugar, mencionados no curso do sacrifício, e em sua ordem como homens de Deus que venceram o mundo, confessando seu nada. O sacerdote que oferece o sacrifício não os invoca, porque o oferece a Deus e não a eles, embora o ofereça em suas memórias. É sacerdote de Deus, não dos mártires. O sacrifício é o corpo de Cristo, que não se oferece aos mártires, porque também são esse corpo. A quem se deve crer mais quando fazem milagres? Aqueles que anseiam os tenham por deuses, os agraciados, ou aqueles que fazem milagres para a gente crer em Deus e, portanto, em Cristo? Aqueles que quiseram se lhes consagrassem suas próprias torpezas, ou aqueles que não querem se lhes consagrem nem seus louvores, mas ao contrário, anelam que seus autênticos louvores redundem em glória daquele em quem os louvam. No Senhor são louvadas suas almas. Creiamos, pois, nos que dizem verdade e fazem maravilhas, visto como, por dizerem a verdade, sofreram e alcançaram o poder de operar maravilhas. Os santos alcançaram o poder de operar maravilhas. Entre essas verdades,
A principal é Cristo haver ressuscitado dentre os mortos e deixar ver em sua carne a imortalidade da ressurreição, que nos prometeu para o princípio do novo século ou para o fim deste. E nós poderíamos aqui aduzir outras muitíssimas demonstrações da grande devoção de Santo Agostinho pelos santos. Se você quer conhecer mais a história de Santo Agostinho, tanto a sua história quanto a sua doutrina, se matricule na Escola de História da Igreja. Lá, no nosso curso de História da Igreja, nós temos 5 aulas sobre a vida e sobre o pensamento de Santo Agostinho, e sobre os mártires nós temos, sobre os santos em geral, nós temos dezenas de aulas. No curso, que até o momento já tem 168 aulas, nós já tratamos de centenas de santos, dentre os quais muitas aulas tratam especificamente destes santos, destes mártires que Santo Agostinho tanto venerava e aos quais recorria. Então, se você quer conhecer a história da Igreja em profundidade, conhecendo os santos que, como Santo Agostinho nos recomendava, devemos venerar e pedir a intercessão, se matricule na Escola de História da Igreja. O link está aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero você no próximo. Fique com Deus.